Muito bom. Pode sentar, queridos. Que bom que você está aqui hoje. E o nosso tema hoje é firmes contra a cilada do inimigo. Muitas pessoas passarão a vida inteira se perguntando por que as coisas não vão tão bem. Elas entregaram a vida a Cristo, elas reconheceram o senhorio do Senhor na sua vida, receberam Jesus como Senhor e Salvador pessoal, mas mesmo assim sofrem derrotas constantes, sofrem abalos emocionais constantes, não conseguem entender o motivo de tudo isso. Muitas vezes, amados, nós estamos tão inseridos no mundo físico que a gente esquece que há um mundo espiritual paralelo à nossa volta. Que da mesma forma que fisicamente eu estou aqui, há também um mundo espiritual à minha volta, do qual eu estou inserido. E perder ou esquecer essa compreensão pode nos fazer presas fáceis daquele que anseia em nos destruir. Muitas vezes esquecemos que estamos em guerra. Há uma guerra espiritual acontecendo à nossa volta. Por mais que nós estejamos aqui hoje, cheios da presença de Deus, por conta da comunhão da igreja, por conta desse ajuntamento santo, porque é nesse ajuntamento santo que Deus derrama de fato as suas bênçãos, e onde o Espírito Santo parece que nos incendeia. Por mais que estejamos aqui hoje, com todo esse coração e essa alma cheia da presença de Deus, nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra. Uma guerra foi declarada contra Deus e contra os filhos de Deus, do qual você é um deles. Amados, quando esquecemos que temos um inimigo que é muito real, um inimigo que às vezes é ridicularizado, criticado, desacreditado, visto como um folclore, como uma fantasia do ser humano, ele é real. E o desejo desse inimigo é te afastar de Deus, é frustrar os propósitos e planos de Deus na sua vida, é nos dividir. A natureza, ela nos presenteia com criaturas fascinantes e capazes de nos ensinar valiosas lições. Um exemplo surpreendente é a aranha e sua teia. A teia da aranha é um verdadeiro símbolo de engenhosidade e estratégia. No entanto, hoje a gente vai explorar e fazer esse paralelo entre as estratégias do diabo para destruir o crente, comparadas à teia da aranha. Eu estava andando no parque outro dia, fazendo minha caminhada matinal, e aí eu vi uma teia enorme e nela uma libélula presa. E ali eu falei, uau, será que ela não viu? Será que ela não percebeu? Ela foi direto em direção àquele predador. E ali ela tentava se livrar e a aranha rapidamente, uma coisa de segundos, ela desce, de milésimos de segundo, ela desce de lá da ponta onde ela estava e vai até onde a libélula estava e começa a enrolar essa libélula, impedindo que ela pudesse voar. E deixa ela lá, totalmente paralisada e imune. Satanás é um ser muito real, queridos. E ao ignorar esse inimigo que está ativo e furioso, a gente abaixa as guardas. E por isso a gente pode então se tornar presas fáceis, como essa libélula que caiu ali naquela teia. Então eu quero falar nesse sermão sobre as estratégias que o inimigo usa, muitas vezes, para nos derrotar e prevenir você, para que você possa estar atento a isso. Assim como a aranha, o diabo ele vai tecendo as teias dele e buscando envolver os crentes nas suas artimanhas. A gente vai analisar algumas semelhanças entre esses dois predadores. E preste atenção, nenhum de nós, pastor, missionário, crente de 50 anos, de 20 anos, de 2 anos, está imune às investidas do inimigo. Ele vai investir na sua vida sim,
Porque o propósito dele é te tirar da presença de Deus. E uma das estratégias que ele usa é uma atração, que eu chamo de atração fatal. A aranha, ela atrai a sua presa com uma teia irresistível e invisível. Você quase não percebe porque ela é totalmente transparente. E da mesma forma, o diabo ele vai utilizar de artifícios e tentações, seduzindo os crentes com promessas e prazeres e benefícios passageiros, mas que no fim apenas levam à destruição. O grande campo de batalha, amados, onde tudo isso acontece, o grande campo de batalha é a sua mente. O grande campo de batalha, onde o inimigo investe, é a sua mente. Romanos 8, 5, 9 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você pode ser um religioso ativo, você pode ter uma religiosidade muito forte, mas se você não tiver Cristo, a sua religiosidade não te levará a Deus. Porque olha aqui, só tem um caminho. Só tem um caminho. Por mais que as religiões prometam, o reino de Deus só pode ser alcançado por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque toda religião começa no homem, mas o cristianismo começa em Deus. O cristianismo não é o que você faz para alcançar os céus, mas é o que Deus fez e faz para que você alcance os céus. Essa é a maior diferença entre cristianismo e as outras religiões, da qual você tem que fazer sacrifícios constantes, você tem que se penalizar, você tem que aplacar a ira de um Deus. O nosso Deus teve a sua ira aplacada. Sabe aonde? Sabe onde? Na cruz do Calvário. Aquele sangue vertido tinha que ser o meu, não dele. Porque ele não tinha pecado. Mas você e eu nós temos. Mas ele levou tudo isso na cruz. Por isso a gente pode hoje se aproximar com ousadia, segundo a palavra de Deus nos diz, diante da presença dele. E ali, amados, amadas, ele vai te receber. Ele vai sempre te receber. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então eu quero definir carne para você aqui. Carne não são esses ossos, nem a pele, nem o sangue. A gente está falando aqui de impulsos dentro de nós. A gente está falando de pulsões dentro de nós que se opõem aos princípios de Deus, que se opõem ao Espírito de Deus. Há uma pulsão, um impulso, algo dentro de cada um de nós que caiu lá no Éden, em Gênesis 3. E a partir dali, daquele momento, isso entrou em nós. É como se nós fôssemos contaminados. Toda a raça humana recebe esse DNA de queda. E por isso você e eu temos esses impulsos. Que às vezes nós falamos, mas Senhor, eu não quero sentir isso. Eu não quero desejar isso. Mas isso me atravessa, isso me toma.
E aí, queridos, a única solução é a gente correr para a cruz, porque é lá na cruz que nós temos a vitória, é lá em Cristo Jesus que o Espírito Santo se move em nós, produzindo algo novo no nosso coração. Essa tensão que você vive entre céu, entre o espiritual e o carnal, você vai ter que aguentar isso até o fim da sua vida, meu amado. Até o fim da sua vida. Porque você não é totalmente celestial e nem totalmente terreno, você é uma intersecção desses dois reinos. E essa tensão então nos atravessa. A carne quer alguma coisa, o Espírito de Deus me chama para outra. A minha mente carnal, ela deseja algo, mas a mente do Espírito que atua em mim deseja outro algo. E aí, sabe o que? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Isso se chama livre-arbítrio. E isso você e eu nós temos. Cada escolha, cada decisão vai repercutir para o seu futuro. Vai ter consequências no seu futuro. Por isso, ao escolher, amados e amadas, eu tenho que escolher aquilo que Deus quer para a minha vida. O que não é tão fácil e nem tão simples. Dizer aqui, tudo bem, mas conviver comigo todo dia, minha esposa sabe o quão difícil é. E aí eu vou ter que aprender a pedir perdão para ela. Eu vou ter que aprender a dar um passo atrás. Não impor a minha vontade. Eu vou ter que aprender que às vezes, ou na maioria das vezes, é melhor ajoelhar com ela e dizer: Senhor, toma conta de nós. Porque a gente não dá conta de nós mesmos. Queridos, amados, Paulo diz assim: pois os que vivem de acordo com a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente, presta atenção nisso, é a brinquedoteca, é o parquinho e é também o campo de batalha de Satanás. E é ali que ele vai investir contra a sua vida. Como disse, todo o trabalho dele é feito na sua mente. As manifestações desse trabalho podem ser os seus pés, as suas mãos, a sua língua, mas tudo começa na sua mente. Por isso a palavra, ela nos encoraja a guardarmos o nosso coração, que é a nossa mente, para que a gente encontre as saídas da vida. Ele trabalha o inimigo instigando esses nossos impulsos e expulsões, mexendo naquilo que é mais primitivo em nós: a sexualidade, moralidade sexual, impureza, libertinagem, emoções. Ele mexe nas nossas emoções, que também são primais: medo, inveja, ciúmes, egoísmo, ira, culpa, vergonha. Eu luto contra isso todo dia. A inveja, os ciúmes, o orgulho tenta atravessar a minha alma todo dia. E todo dia eu tenho que falar: Senhor, põe isso na cruz. Põe isso na cruz. Porque se eu deixar que isso me tome, eu vou ser destruído pelo inimigo. Isso são aberturas que eu dou na minha vida. São brechas, como a gente fala no clichê religioso, que eu abro para que o inimigo entre e se acampe. E ele é sutil, amado, ele vem devagarzinho, devagarzinho. Ele não entra solando com o pé na porta. Ele vai te seduzindo, ele vai jogando. Olha só aquele irmão, puxa vida. Nossa, ele tem tanto, eu não tenho nada. Ah, por que ele tem? Por que ele recebe o abraço do pastor e eu não recebo? Ah, por que ele tem tanta atenção? Por que ela canta aqui na frente tão bem, eu não tenho essa voz? Deus, e ele vai sussurrando na sua mente. E vai criando essa inimosidade, ele vai criando esse sentimento de que eu não quero estar junto dessa pessoa. Você nem conhece ela às vezes. Isso já aconteceu com você aqui? Tem alguém corajoso aqui? Comigo acontece todo dia, meu irmão. Todo dia, minha irmã. Aí eu tenho que falar: Senhor, eu não quero isso na minha vida, não. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero deixar que isso acampe em minha vida. Toma conta disso, Senhor Jesus. Toma conta disso. Amados, eu quero que você reflita sobre isso.
sobre os seus pensamentos. Quanto tempo do seu dia você gasta pensando em coisas que talvez você não devesse pensar? Paulo nos alerta: a mentalidade voltada para a carne é inimiga e é hostil de Deus. Você não pode pensar as coisas do céu e as coisas da carne ao mesmo tempo. Elas vão, uma ou outra vai estar te chamando ali. É você que vai ter que brecar esses pensamentos e dizer: não, para, Abner, para. Isso não vai me dominar. É interessante isso, né? A nossa mente, ela trabalha por princípios. O nosso cérebro trabalha por princípios. E um dos princípios é: tudo aquilo que você resiste, você fortalece. Quer ver só? Não pense num Fusca cor-de-rosa. Não pensa. Por que você está pensando? Não pensa. Entendeu? Tudo que você resiste, você fortalece. Então quando você fala: não vou pensar, não quero pensar isso, você só está fortalecendo. Qual que é a estratégia aqui que a gente usa? É assim, ó. Para. Abner, para. Aí sabe o que eu faço? Eu respiro. Eu digo assim. Eu uso algo que a gente chama de exicasmo, que é a respiração do coração. Eu respiro e eu digo: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. E quando eu expiro, eu digo: tem misericórdia de mim. Eu inspiro: Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Eu expiro: tem misericórdia de mim. E eu vou seguindo. E aí eu mudo meu foco. Sabe quando você muda a tela lá do seu celular? É isso. Gentilmente você muda o foco. Muda o foco para outra coisa. Com a criança a gente faz isso. Tem uma fase que a criança começa a se tocar nas suas áreas íntimas. E a gente, pai, fica desesperado, né? Isso é normal, gente. A criança está se descobrindo. E aí quando a gente entra muito incisivamente: não, tira a mão daí. Você só fortalece. Como que a gente faz? A gente vai tirar a atenção da criança daquilo e colocar em outra coisa, né? Filho, olha isso daqui. Filha, olha isso daqui, que bacana. Tirar a atenção. É isso que vai fazer. Vê esse pensamento, ele começa a fazer morada em você. Diga: para. Qual o seu nome? Cláudia. Você fala assim: para, Cláudia, para. Respira. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Aí sabe o que? Leva os seus pensamentos para a palavra. Em nada me separará do amor de Cristo. Nada, nem altura, nem profundidade, nem espada, nada. Vai para uma palavra. Pega a palavra e deixa ela fazer morada na sua vida. E vai se enchendo dessa palavra. E você vai ver como as coisas se transformam. Amados, presta atenção. Quando você confia em Cristo, no seu Salvador, que se entregou a você, e quando você se entregou ao senhorio dele, você pode ter certeza que o Salmo 91, 3, 4, ele vai operar na sua vida. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio e fidelidade dele para o seu ser. Ele vai realizar isso na sua vida. E olha só, além disso, o próprio Senhor Jesus intercede por você diante do Pai. Lá em Lucas 22, 31, 32, ele diz: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas olha só, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Romanos 8, 34 nos diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Você pecou? Confessa. Porque você tem um advogado diante do Pai. Satanás vai lá apontando seus pecados. Ele vai lá diante de Deus: olha aí, olha o que seu filho fez.
Olha aí, olha o que ele fez. Jesus, aqui, olha a minha mão. Olha aqui o meu lado. Eu já paguei o preço por ele. Então cala a sua boca, Satanás. Você não tem direito sobre a vida do meu filho e da minha filha. O Senhor se apresenta diante de você, intercedendo por você. Segunda estratégia do inimigo, a teia do engano. A teia da aranha, ela é tecida com habilidades, ocultando armadilhas mortais. O diabo também age com astúcia, envolvendo os crentes em falsas doutrinas e enganos, distorcendo a verdade, conduzindo-os para longe da fé genuína. É o evangelho coach, é o evangelho da prosperidade, é esse evangelho que faz da graça algo muito barata. Tudo isso são doutrinas, irmãos, que nos enganam. E que a gente faz bem para a nossa alma. A gente sai da igreja assim, uau, agora eu posso tudo. Eu tenho poder, eu tenho autonomia. Ah, Deus me fez, eu sou como Jesus. Alô, tem um caminho longo para a gente chegar como Jesus. É o objetivo de Deus. Mas é um caminho muito longo ainda, porque eu não chego nem a 1 milímetro, 1 milésimo de milímetro daquilo que o Senhor Jesus é. Tudo isso nos engana, amados. Agora entenda. A palavra lá nos diz, no entanto, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Se o Espírito de Deus habita em você, você pode deixar que Ele tome conta e a direção da sua vida. O terceiro ponto é um enredamento sutil. A aranha utiliza fios finos e quase invisíveis para envolver suas presas. Da mesma forma, o diabo trabalha com sutileza, infiltrando-se em áreas da vida do crente que parecem inofensivas. É aquele filminho, é aquele clique, é aquela imagem, é aquele chat, é aquele grupo de WhatsApp que manda nudes e por aí vai, do qual você pode estar inserido. Sutilmente, o diabo vai tomando conta da sua mente. Sutilmente, ele vai tornando aquilo que não é natural parecer natural. E aí você vai se enredando com isso, amados. Você acha que é inofensivo. Até então que você seja completamente enredado. O texto de 2 Coríntios 4,4 nos diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que é o Deus desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo? Quem cegou o entendimento desse mundo? Ele faz o que ele sabe fazer, amados. Ele mente, ele é mentiroso, ele é fonte de toda mentira, ele é enganador, ele faz com que as pessoas desconfiem de Deus. A gente vive em meio a um conflito muito grande, porque Satanás está sempre mentindo. E se você observar a sociedade brasileira, você vai ver isso claramente. Enganos, trapaças, adultérios, mentiras, corrupções. É nesse enredamento sutil, Satanás convence os crentes e os não crentes de que o pecado não é pecado, de que o pecado é um problema. Ah, irmão, você tem um problema. Isso diminui a força do que é pecado, viu, irmão? Vamos chamar pecado pelo nome. Pecado é pecado, ponto. E eu lido com o pecado confessando e deixando. Quando você vota, ou quando você não fala nada, quando você apoia, por exemplo, a matança de crianças, nascidas ou não, sabe o que você está fazendo? Você está concordando com o diabo. Quando você se cala sobre isso, você também concorda com o diabo. Quando você concorda que um menino ou menina seja mutilado porque tem uma confusão mental sobre o seu gênero, você também concorda com o diabo. Quando você se cala das crianças que estão recebendo aí bloqueadores hormonais para inibir a puberdade dessas crianças, você está também concordando com o diabo. Nós temos hoje 380 pessoas que vão realizar
transição de gênero no Hospital das Clínicas. 100 dessas crianças têm entre 4 e 12 anos. 4 e 12 anos. Querido, menor de idade não pode conduzir um automóvel. Menor de idade não pode pedir bebida alcoólica num bar. Menor de idade não pode ingressar em estabelecimentos noturnos, boates, casas de show. Menor de idade não pode comprar produtos como tabaco, bebida alcoólica no comércio aberto. Mas ele pode decidir que ele quer ser menino ou menina. Isso é insano. Isso é loucura. Isso é irracional. E quando eu, como igreja, quando eu me calo, eu estou concordando com tudo isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Está na hora de nós nos posicionarmos como igreja. Quando a gente se posiciona como igreja, as portas do inferno cedem. Porque a palavra diz que as portas do inferno... As portas do inferno... Não deixe que ela prevaleça. Você pode mudar isso. Mas veja bem, tudo ele faz parecer natural. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar aquilo que é precioso e valioso na sua vida. Ele tenta roubar a alegria, a paz, a esperança, a fé, a sua identidade. Ele veio para matar, ele veio para matar a sua espiritualidade, ele veio para matar a sua comunhão com Deus, ele veio para destruir você, porque ele não aceita que você foi recebido como filho e filha amada do Pai. Ele veio para te destruir, e as táticas dele incluem semear discórdia, inveja, ciúmes, ódio, orgulho, como eu disse. No entanto, apesar das ações do inimigo, a mensagem da Bíblia sempre oferece esperança. Jesus Cristo é apresentado como aquele que veio para dar vida. Ele venceu o diabo. E é nele que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assume esse seu lugar do qual você está sentado. Queridos, outro ponto importante. Ele chama a nossa atenção para algo que achamos que precisamos. Isso quer dizer o quê? Que ele vai gerar necessidades em você que você não precisa. Ele vai gerar em você necessidades de coisas que você não precisa. Ele seduz e tenta cegar você com desejos que irão te matar. Então vamos pensar sobre isso por um momento. É assim que ele opera. Veja bem, ele joga na sua mente algo. Ah, você precisa disso. Ah, você precisa daquilo. Ah, olha aquele irmão, eu queria ter a posição dele. Ah, olha aquele irmão, olha o que ele tem, eu quero ter o que ele tem. Isso vai gerando em você o que a gente chama de ambição desenfreada. E essa ambição desenfreada, ela pode ser deslocada para coisas materiais e pode ser deslocada também para coisas espirituais. Como assim, pastor? Você anseia poder e às vezes estar em um lugar onde a visibilidade é dada, isso significa poder. E aí você começa a ansiar por aquilo. E você começa a criticar aquele irmão que está ali. E você ainda não está. E talvez não esteja nunca. Porque o chamado de Deus para você é diferente do irmão. O que Deus tem para o pastor Flávio, Ele não tem para você. O que Deus tem para o pastor Samuel, Ele não tem para você. Mas o que Ele tem para você, Ele não tem. Por mais que o pastor Flávio anseie, Ele não vai ter. Porque Deus tem para você e não tem para ele. Você está entendendo aqui? Deus fez você de uma maneira única, singular e especial. E Ele tem algo para você que só você pode cumprir. Ele tem um espaço que só você pode ocupar. Que eu não vou ocupar, por mais qualificado que eu seja, eu não vou ocupar esse espaço Ele tem para você. Como que eu alcanço isso? É você buscando aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Para de buscar o que Deus tem para o outro e busca o que Deus tem para você. Aí o irmão está pedindo pista para passar e você está segurando ele lá. Deixa o bendito passar, aleluia. Gente feliz não enche a paciência. Deixa ele passar, meu irmão.
Você deu risada porque você faz isso, né? Ah, eu também fazia. Às vezes eu faço. Aí a minha esposa fala, deixa ele passar. Graças a Deus que eu tenho ela do meu lado. Deixa ele passar, tá bom. Deixa o irmão passar. O que Deus tem para ele é para ele. O que Deus tem para você é para você. E quando você viver o que Deus tem para você, as pessoas vão olhar e elas vão falar, que extraordinário. Que extraordinário que Deus faz nas nossas vidas. Amado, quinto ponto, Ele escolhe o momento certo. Ele sabe quando a gente está mais vulnerável. Quando Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo vai diante de Jesus. Ah, olha aqui, está com fome. Pede que essas pedras se transformem em pães. Tu és o Filho de Deus? É assim que Ele faz, amados. Assim o diabo ele vai descendo a sua teia para tentar te envolver no pecado. Agora veja bem, nesse momento, o que você tem que usar como estratégia? É aquilo que Jesus usou como estratégia, é a palavra de Deus. Para! Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus o tempo inteiro jogou na cara do inimigo o que estava escrito. O diabo coloca em dúvida a filiação dele em Deus. Deus havia falado naquele momento do batismo, tu és meu filho amado, do qual me comprazo. E ele vai lá, tu és filho de Deus? Você é mesmo crente? Você é crente mesmo? É? Então faz. Então faz. O que Jesus fala para ele, irmãos? Nem só de pão, mais do que? Toda palavra da boca do Abner, da boca de quem? Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir, viu? Viu, Denise? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele olha sempre para você. Sua adoração chega ao céu. Sua também. Amados, fala a palavra. Declara a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Quando você declara a palavra, você traz à existência aquilo que não existe. Por 9 vezes em Gênesis 1, você lê, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Por 7 vezes, e Deus disse, e aconteceu, e houve luz. E Deus disse, e as constelações e as estrelas vieram à existência. E Deus disse, a relva, as sementes foram produzidas. Querido, professa a palavra. Professa a palavra. E deixa Deus trazer à existência aquilo que não existe. Amém, igreja? Amém? 6º ponto. Ele cria dúvidas em nossa mente. Ele vai criar dúvidas na sua mente. Esse livro, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Deus vivo. E tudo que está nesse livro é verdade. Não é parcialmente verdade, mas é verdade. E o diabo vai atacar você nas áreas em que você é mais fraco. Ele cria dúvidas na sua mente. Essa é a tática dele, para criar dúvidas. Ele vai ali criar em você, será mesmo? Uma desconfiança, que a gente chama de apistia. Foi colocada ali, a serpente, ela faz isso com Eva. Será mesmo que se você comer desse fruto, você vai morrer? Será mesmo? Ele vai pondo dúvidas, principalmente sobre a palavra. Amados, se o inimigo puder criar dúvida em sua mente
sobre a palavra de Deus, ele não tem apenas um ponto de apoio, ele tem um forte domínio e controle sobre a sua vida. Agora preste atenção, como crentes, a gente precisa estar vigilantes e alertas, identificando as artimanhas do diabo. Devemos nos revestir da armadura de Deus, fortalecendo nossa fé e mantendo uma comunhão constante com o Pai Celestial. A armadura de Deus narrada lá em Efésios 6. Quando você chegar na sua casa, dá uma lida ali. Efésios 6, de 10 a 18. Ele vai te ensinar ali como você pode usar essa armadura. Lá no versículo 10 ele fala assim: quanto ao mais, ou finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A ideia que Deus dá aqui é para tudo que você estiver fazendo. O fortalecido aqui, a palavra lá no grego é edunamis. Força, explosão, poder. O que Deus está dizendo é: deixa eu fazer o depósito do poder na sua vida. E essa mesma palavra, ela é usada lá em Efésios, amados, 5,18. Quando Deus diz, com os frutos, enchei-vos. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra enchei-vos é a mesma, edunamis, fortalecido. No versículo 11 ele fala: vistam toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra aqui, vistam, é enduo, que quer dizer mergulhar. Introduzir, afundar, colocar uma roupa completa, vestir ou se revestir. Isso implica em mudarmos nosso caráter e permitir que o Espírito Santo de Deus entre em nossa vida. E presta atenção nisso, apesar da armadura ser de Deus, ela é feita sob medida para você. A armadura do pastor Grava não serve em mim, do pastor Samuel não serve em mim. Deus tem a sua armadura, é você que tem que se revestir dela. E se revestir dela é se revestir de Jesus. Lembra de Saul? Ele empresta a armadura dele para Davi. Davi não consegue andar naquilo. Ele tira aquilo e fala: não quero isso. Isso me segura. Quando você quer do outro, isso te segura. Quando você deseja o que não é seu, isso te segura. Isso impede você de andar mais firme e mais forte, amado. E a palavra diz lá, presta atenção, a armadura, ela é o próprio Senhor Jesus. É o caráter atribuído, os atributos de Deus. Cada peça da armadura nada mais é do que uma manifestação do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Portanto, se vestir da armadura é se vestir de Jesus. E ele começa narrando o cinturão da verdade, cingindo-vos com a verdade. Jesus é a verdade. Há uma tradução que diz, os lombos cingidos com a verdade. Olha só, presta atenção, a gente está quase acabando. Não fica desesperado para ir embora não. O cinto ajusta toda a armadura. Ela segura as peças. A palavra diz, João 1, no princípio era o verbo, o Logos, Jesus. E o verbo, Logos, Jesus, estava com Deus. E o verbo, Logos, Jesus, era Deus. E João 1,17 nos fala algo. Ele diz assim, santifica-nos na verdade. A sua palavra é a verdade. Logo, Jesus é a verdade. O que causa transformação, presta atenção. Isso é importante para você. O que causa transformação e criação é a palavra de Deus liberada, que vai ser materializada. O Espírito Santo vai utilizar dessa matéria-prima que é a palavra, para trazer à existência aquilo que não existe. Lá em Gênesis 1, por 9 vezes você lê, e Deus disse, haja luz, fiat lux, e houve luz. Haja luz e houve luz. E haja uma expansão no meio das águas. E Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus. E Deus disse, produza a terra a erva verde. E Deus disse, haja luminares na expansão do céu. E Deus disse, produza a terra alma vivente. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus disse, Deus disse,
Deus disse. E Deus diz sobre o seu vale de ossos secos. A gente cantou hoje aqui. Ele manda o profeta ir lá naquele vale. Ele fala, diga aos ossos. Diga aos ossos. Profira a palavra. Irmãos, olha o que ele está dizendo aqui para mim e para você. Profira a palavra. Porque é a palavra que muda a existência. Você tem o grafos, que é o que está escrito. E você tem aquilo que a gente chama de rema, que é a palavra que vai de acordo, que vai ao encontro da sua necessidade hoje. Se você não conhecer o grafos, o rema não vai vingar na sua vida. Eu preciso conhecer a palavra para que o rema venha. Para que essa palavra criativa de Deus possa então vir a mim e eu possa proferi-la. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? São princípios. Chega de leitinho, né, irmão? Né, irmã? Chega de leitinho, né? Deus quer fazer você crescer e amadurecer. Eu ouvi essas de você hoje de manhã. Viu, pastor Flávio? Chega de leitinho. Amadurece. Está na hora de você começar a comer refeições mais parrudas, para que você possa crescer nessa fé. Couraça da justiça é a chave para a autoridade espiritual. A justiça usada contra o inimigo é Cristo quem te dá. A palavra em 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A couraça protege o seu peito, protege o seu coração, protege as suas emoções. Se vista dessa couraça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A paz, amados, é o termômetro para as nossas vidas. A paz com Deus, ela é adquirida quando você se entrega a Jesus. E a paz de Deus, ela é vivida quando você cumpre os princípios da palavra de Deus. Você pode ter paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. Se você não vive de acordo com os princípios, você não vai experimentar essa paz, esse shalom, que é o próprio príncipe da paz na sua vida. Para de barganhar com as coisas de Deus. Para de barganhar com as coisas de Deus. Deus não barganha a sua glória. Se você quer receber a paz de Deus, você tem que andar como Deus manda você andar. Senão você não vai vivenciar isso na sua vida. Queridos, ele diz, embrace o escudo da fé. Havia dois tipos de escudo. O ápis, que era um escudo pequeno, e o cereus, que era uma porta grande, que eles usavam nas grandes guerras. E o mistério, olha que coisa interessante. Antes de ir para a guerra, qualquer soldado tinha que ser habilitado a usar o escudo para a sua proteção. A palavra diz para que você possa ficar isento das flechas inflamadas do inimigo. Sabe o que eles faziam com esse escudo? Esse escudo era feito de couro e de madeira e de ferro. Antes de ir para a guerra, eles deixavam aquele escudo imergido na água. Qual o símbolo da água? Na palavra. É a palavra. Não é isso? A palavra, muitas vezes quando você lê a Bíblia, você vai ver que ele usa a água como o sentido da palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. A outra coisa que eles faziam, eles passavam um óleo, porque as tramas do couro, ela resseca no sol. E eles passavam um óleo. Então a água fazia essas tramas se fecharem, e quando a seta era lançada, ela não penetrava. Mas ao mesmo tempo eles passavam esse óleo, e o óleo é símbolo do que na palavra de Deus? Símbolo do quê? Do Espírito Santo, queridos. Olha só, palavra e Espírito. A palavra você recebe, você se apropria dela, você deixa ela preencher a sua vida, e o Espírito de Deus dinamiza essa palavra na sua vida. Esse é o símbolo ali. Então abrace o escudo da fé e vá, porque estamos em guerra. Você queira ou não, estamos em guerra. Outro ponto, tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a sua mente. A palavra diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa.
e você age de acordo com o que você pensa. E a palavra também diz, sobretudo, guarda o seu, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda a sua mente, porque é dali que Deus vai dar as saídas. É ali que Deus vai te mostrar os caminhos. É ali que Deus vai te guiar na escuridão. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os romanos tinham 2 tipos de espada. Gladius, que era de 1,5 metro, pesada, e às vezes ela tinha 2 gumes, e a Macária, que era pequena. É exatamente isso. De novo, é a palavra rema e a palavra grafos que você lê. E Jesus usa dos 2. Jesus cita a palavra no momento certo, ele penetra ali o coração do inimigo. E a palavra diz, olha só, que Satanás será morto pela palavra. A palavra diz isso em Apocalipse. Pela palavra do Senhor, o nosso inimigo será derrotado. Na verdade, na eternidade, ele já está derrotado. E ele sabe disso. Por isso ele está furioso, andando ao derredor, tentando nos tragar. Mas se você se manter firme em Cristo Jesus, a vitória, ela é sua e ela é minha. Porque Ele, o Senhor Jesus, já colocou o nosso inimigo embaixo dos nossos pés. Quem decide a guerra, a luta na sua vida é você. É você. Mais ninguém. São as suas escolhas. O que você escolhe? Nessa noite, o que você escolhe? A palavra, os seus desejos, a sua carne. O que você escolhe? Os princípios de Deus ou os princípios do mundo? O que você escolhe? A escolha é sua. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.